Olá, bem-vindos ao primeiro vídeo do módulo 1 do nosso canal. Meu nome é Diago Lima, sou graduando do curso de Biotecnologia da UFPEL e hoje vou falar sobre o DNA. Bom, primeiramente, o que é o DNA? Segundo o site que teu professor não gosta que você usa, mas todos sabemos que você usa, a Wikipédia, o DNA, ácido desoxirribonucleico, ou ADN em português, mas ninguém chama ele assim, é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus, e que também transmitem as características hereditárias de cada ser vivo. Mas o que isso significa? Bom, podemos comparar o DNA a um grande livro de receitas para bolos que serão os organismos vivos. Se o DNA de um organismo é um livro, então o bolo é a tradução de uma página que representaria um gene que, na lógica, representaria uma proteína. Outro tema de hoje é o dogma central da biologia. O dogma central da biologia foi postilado há pouco mais de 60 anos. Nesse tempo, novas descobertas foram atualizando o modelo proposto inicialmente, porém, basicamente, pode ser utilizado para explicar como acontece esse fluxo de informação gênica, que segue em um sentido unidirecional, no sentido DNA para RNA para proteína. Ou seja, uma fita de DNA dará origem pelo processo de transcrição a uma fita de RNA, que dará origem pelo processo de tradução a uma proteína. O DNA é formado por milhões de nucleotídeos constituídos por 3 partes diferentes. Uma base nitrogenada, uma desoxirribose, que é um açúcar de 5 carbonos, e um grupamento fosfato. Os nucleotídeos são classificados em 4 moléculas: a adenina, a timina, a citosina e a guanina, que são conhecidas pelas siglas A, T, C, G, respectivamente. Essas 4 unidades fundamentais do DNA vão constituir um polímero com diferentes combinações, que é a fita do DNA. A partir da leitura dessas combinações, serão posteriormente formadas as proteínas. A cada 3 nucleotídeos representam um códon, e a cada códon codifica um aminoácido na sequência de proteínas. Grande parte do DNA tem dupla fita ou dupla hélice, que vem da ligação que os nucleotídeos fazem entre si, onde o A se liga ao T por 2 pontes de hidrogênio e o C ao G por 3 pontes de hidrogênio. O DNA é uma fita muito longa, porém bem compacta. Um exemplo claro disso é o DNA de uma célula humana, que tem aproximadamente 1,8 metros, mas o núcleo tem 6 micrômetros. E como isso cabe dentro do núcleo? Vamos voltar à analogia do livro de receitas? Imagina que o DNA é uma célula humana e que suas páginas são preenchidas por nucleotídeos e que sua mochila é o núcleo da célula. Se colocarmos todas as páginas uma ao lado da outra, esse livro vai ocupar muito espaço e não vai caber na tua mochila. Então você o junta em capítulos, o encaderna como um livro, para ele assim caber na mochila. O DNA se transforma de uma forma bem parecida. Ele sofre uma superenrolação e se organiza em lugares específicos da célula, no núcleo em eucariotos e no nucleoide em procariotos. Nos procariotos, o DNA toma uma forma circular bem grande, ocupando o nucleoide. Porém, também nas células procariontes, pode apresentar formas circulares pequenas, os plasmídeos, que serão explicados posteriormente. Nos eucariotos, o DNA se enrola em proteínas chamadas histonas, que são divididas em subunidades H1, H2A, H2B, H3 e H4, formando estruturas chamadas nucleossomos, que se empacotam ainda mais entre si até tornarem-se um cromossomo. As células eucariontes possuem vários cromossomos. Agora, vamos falar sobre o último assunto, replicação do DNA. A replicação é um processo pelo qual uma fita de DNA cria outra igual a si. Chamado de autorreplicação, esse processo ocorre antes da divisão celular, o que garante que a célula recém-formada tenha uma cópia de DNA idêntica
e necessária para sua existência. Voltando ao exemplo do livro de receitas, imagine agora que você quer emprestar esse livro para outra pessoa, mas não quer se desfazer desse livro, porque tem uma receita de bolo de aipim que tu ama. O que tu faz? Tu faz uma cópia desse livro. Você vai a uma gráfica, eles escaneiam o livro, página por página, da esquerda para a direita, imprimem ele, encadernam e então você entrega o novo livro a outra pessoa. A replicação é como um processo na gráfica e a divisão celular é o entregar o livro a outra pessoa, para que ela possa produzir o bolo de aipim que você ama. O bolo de aipim é top! Essa parte pode cortar, tá? A replicação pode ser de dois tipos, a mitose e a meiose. Na mitose, essa replicação é feita para a multiplicação celular e para a regeneração de tecidos. Na meiose, a replicação tem a finalidade de formar células reprodutivas, como espermatozoides e óvulos. A replicação ocorre na fase celular de intérfase. Nela, a fita dupla de DNA é aberta em duas fitas simples pela ação de enzimas. Cada fita simples servirá de molde para a síntese de uma nova fita. A fita molde pode ser chamada de fita mãe e a fita nova é chamada de fita filha. Assim, duas novas fitas de DNA serão formadas, cada uma conservando um pedaço da fita original, e por isso é caracterizado como um processo semi-conservativo. A enzima usada para desenrolar e separar as fitas de DNA chama-se helicase, e o lugar onde ela age será chamado de origem de replicação. Em organismos procariotos, só há uma origem de replicação. Já em organismos eucariotos, há várias origens de replicação. A helicase, então, vai se movendo pela fita de DNA, abrindo ela em uma forquilha de replicação. E para que o DNA não volte a se fechar, outras proteínas, chamadas de proteínas ligantes ao DNA simples, ou SSB, porque ninguém tem tempo de falar todo esse nome, se ligam à fita. Assim que isso acontece, a enzima primase sintetiza uma pequena molécula de RNA, chamada oligonucleotídeo iniciador, ou primer, a qual se liga à fita molde, marcando o lugar de início da replicação. A replicação é realizada pela enzima DNA polimerase, que precisa da marcação pelo primer, pois ela não consegue dar início à formação da cadeia de DNA sozinha. Por isso, o primer e a primase são muito importantes. No final do processo, a enzima DNA ligase liga os fragmentos e, tcharam! A nova fita de DNA está pronta. Nos próximos vídeos, conversaremos sobre o que é esse RNA, como o DNA é transcrito em RNA e como o RNA é traduzido em proteínas. Eu sou o Diago Lima, até a próxima!